Então, pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Olha aí o tema, comprimento de uma circunferência, assunto, ó, bem facinho, bem tranquilo, bem de boa, tá bom? Então vem aqui comigo. Tia Isabel, o que é o comprimento de uma circunferência? Imagine o seguinte, pessoal. Tá aqui a minha circunferência, tá bom? O comprimento dessa circunferência nada mais é do que a medida do contorno dessa minha figura geométrica, tá bom? Para vocês entenderem melhor, imagine o seguinte. Tá aqui a tia Isabel, ela tá em cima dessa figura geométrica, tá? O comprimento dessa figura, pessoal, nada mais é do que uma volta completa que eu daria nessa circunferência. Então, se eu caminhasse por cima dessa circunferência, qual a distância que eu ia percorrer? Qual o valor dessa medida dessa circunferência que eu teria que andar para dar uma volta completa? Para isso, para fazer esse cálculo, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, tá bom? E o que seria cada uma dessas letrinhas, tia Isabel? Vem aqui comigo, ó. O C, pessoal, é o C do comprimento que eu quero calcular, tá bom? É a medida do comprimento. Igual a 2 vezes π, tá? Essa letrinha aqui, ó, é uma letrinha grega que recebe o nome de π, eu acho que vocês já ouviram falar nessa letra, vezes o raio. Esse R aqui é o raio da minha circunferência. Eu vou explicar já já o que é o raio, tá bom? Então, vem aqui para a nossa nomenclatura. O π, como eu falei, ó, π, é uma letrinha grega e dentro dessa fórmula aqui, pessoal, ela é uma constante. Tia Isabel, o que significa dizer que essa letra é uma constante? O seguinte, pessoal, ela sempre terá o mesmo valor. Ela nunca vai mudar. O próprio nome já está dizendo, ó, é uma constante. Ela nunca muda. E ela vale aproximadamente 3,14, tá? Sempre o mesmo valor, Isabel? Sempre o mesmo valor, beleza? O R, como eu falei, é o R de raio. Então, eu vou pegar a minha fórmula e substituir pelos valores. O π, 3,14. O raio é o valor que a minha questão vai me fornecer, tá bom? É só eu jogar dentro da fórmula e fazer a multiplicação e morreu Maria Preá, tá certo? Aí vem aqui comigo. Deixa eu explicar para vocês o que é o raio. Pessoal, o raio é todo segmento de reta que vai partir aqui do centro, ó, do centro da circunferência até a extremidade, até a borda da circunferência. Esse segmento de reta aqui, pessoal, a gente chama de raio, tá certo? Então aqui eu tenho o valor do meu raio. Quer dizer, tia Isabel, que se eu traçasse outro segmento de reta aqui do centro até essa borda aqui, isso aqui também seria um raio? Sim, pessoas, isso aqui também seria um raio, tá certo? Então, raio é todo o segmento que parte do centro da minha circunferência até a sua borda, até a sua extremidade, tá certo? Isso aqui é o meu raio. Isso aqui quando a gente for identificar no desenho da figura, tá certo? Da figura geométrica. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para isso aqui, ó. Atenção. Na minha circunferência, pessoal, eu tenho o que nós chamamos de diâmetro. E o que é o diâmetro, tia Isabel? O diâmetro, pessoal, é 2 vezes o valor do meu raio, tá? Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho um raio igual a 3 centímetros e peço a vocês o diâmetro, que eu represento pela letra D, pessoal, o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes o 3 são 6. O meu diâmetro é 6, beleza? E se fosse o contrário? E se por acaso a minha questão me fornecesse o diâmetro e perguntasse o raio? Por exemplo, eu tenho um diâmetro igual a 12 metros, por exemplo. E eu quero saber o valor do raio. Pessoal, se o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é a metade do diâmetro. E qual é a metade de 12? É 6. Então o raio vale 6 centímetros. Entendido essa parte? Entendido? Beleza? Então eu tenho essa fórmula. C igual a 2πr, né? Ó, 2 vezes π vezes r. O π é uma constante, vale aproximadamente 3,14. O raio é todo o segmento de reta que parte do centro até a extremidade. Eu tenho que observar se a questão está me fornecendo diâmetro, porque se ela estiver me fornecendo diâmetro, basta eu pegar esse valor e dividir pela metade, dividir por
2, tá certo? Então, bora ver como é que vai aparecer mais ou menos aí nas questões de vocês? Vem aqui comigo. Fazer a resolução de 2 exercícios, tá certo? E através desses exercícios, dessas resoluções, a gente vai entender o conceito que foi abordado e também vai ajudar vocês aí na resolução das atividades da semana, tá certo? Então, vem aqui para a nossa primeira questão que diz o seguinte, ó. Qual o comprimento da circunferência a seguir? Tá aqui a minha circunferência. Para o cálculo dessa circunferência, qual é a fórmula que a gente utiliza? C igual a 2π vezes o raio, não é isso? Beleza. O π a gente sabe que é uma constante e vale 3,14. O raio a gente vai descobrir agora, tá? O que foi que eu disse? O raio é todo segmento de reta que parte do centro, parte do centro, até a extremidade. Então, no caso aqui, o meu raio, o meu R, é igual a 3 metros. Ora, já tenho π e já tenho raio, basta eu substituir, ó. C igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o valor do raio, que é 3. Ó, 2 vezes 3,14 vão dar 6,28, vezes o 3. Isso aqui é igual 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2 são 6, com 2, 8. E 3 vezes 6 dá 18. Como a minha unidade aqui está em metros, a gente coloca aqui metros, tá bom? Beleza? Bem tranquilo, bem de boa, né, pessoal? Show de bola! E a gente vai aqui para a nossa segunda situação, e na segunda situação diz o seguinte, ó. Determine o comprimento da circunferência cujo diâmetro, olha a observação aqui, ó, cujo diâmetro mede 18 centímetros. Pessoal, a questão está nos concedendo diâmetro, não está nos dando raio. Mas o que foi que eu ensinei? Que para mim saber o raio, quando a questão me fornece o diâmetro, basta eu dividir esse valor por 2. Logo, o meu raio é a metade de 18. O meu raio, ele mede 9 centímetros. Vou pegar a minha fórmula e substituir, ó. 2π vezes o raio. Pessoal, o π, ele é uma constante, vale 3,14, e o meu raio a gente descobriu que vale 9, tá bom? E eu efetuando essa multiplicação, vão dar aqui 56,52. Como está em centímetros, coloca em centímetros, tá? Essas são as questões que vai ser apresentada para vocês durante a semana, referente a esse conteúdo, tá bom?